Olá, estou aqui com você para que a gente dê continuidade nessa série de vídeos relativos à residência ML. E aí hoje eu vou mostrar para você qual que era a imagem, digamos, que nós gostaríamos de estabelecer que se apresentasse dentro do contexto do condomínio. Na realidade, eu vou tentar fazer um pequeno croquis para vocês entenderem o que a gente mais ou menos imaginou. Do ponto de vista da composição, ou seja, dessa volumetria que a gente pensou para a casa ML. Então, a ideia era que nós trabalhássemos com um volume bem simples, assim, bem singelo, né? E aí que ele tivesse realmente um talude nessa parte frontal e aqui a gente tivesse a estrutura do conjunto da garagem. Então a gente tem aqui, na verdade, a rua do condomínio, o conjunto que está aqui, e aí isso passava um pouquinho mais, até porque a gente fez uma entrada bem interessante para separar realmente o conjunto como um todo. Então a gente tem ali a relação, e aí tinha algumas entradas aqui, enfim, uma volumetria, umas reentrâncias que a gente tinha, e a gente tem lá o projeto, uma laje aqui, e temos lá um muro, né, do limite que a gente tem do terreno, e aqui é a mesma coisa, a gente tem esse conjunto como um todo. Então a ideia é que nós tivéssemos, e aí seria essa relação de escala, né, que a gente tem do conjunto, das pessoas caminhando. Então lá ao fundo a gente tem, na verdade, a estrutura da garagem. Então vocês vejam que nós temos o acesso, né, de veículos aqui nesse conjunto, e aqui a gente tem o acesso principal, realmente social da casa, completamente desvinculado dessa relação. Então a gente tinha realmente um trabalho bem interessante. Aqui a gente quis trazer uma vegetação que tivesse realmente um conjunto legal e uma sutileza muito bacana que a gente trouxe para esse projeto. Ele tem uma pequena soltura aqui, a gente tem essa percepção, tem um sombreamento bem legal aqui nesse conjunto, e aí a gente traz isso e dá uma percepção de leveza do conjunto. Então, essa era a relação que nós tínhamos do projeto, e em contrapartida, aí nós tínhamos as outras casas que tinham basicamente estruturas bem parrudas, enfim, bem no meu entendimento, e aí um pouco desproporcional. Então era um pouco essa relação que a gente tinha do conjunto, né? E aí vocês veem a escala humana que está no conjunto. Então era um pouco essa percepção que a gente queria trazer para a casa ML. E é óbvio, enfim, uma vez entendida a relação da topografia, entendida toda a relação de implantação, do caimento, todas essas condicionantes que de fato para nós eram muito importantes, da estrutura da vegetação, da área verde, que a gente quis realmente trazer e fazer com que todos os moradores tivessem a percepção dessa área verde nesse conjunto, na extremidade oposta, a gente foi atrás, evidentemente, de uma solução estrutural que pudesse viabilizar esse conjunto, essa residência, e é sobre isso que eu vou falar com vocês nesse episódio, sobre a solução estrutural que nós adotamos para viabilizar essa casa. Então vamos falar um pouquinho sobre a solução estrutural que nós adotamos para viabilizar toda, enfim, a intenção projetual que nós tínhamos do ponto de vista plástico da casa, ou seja, do ponto de vista estético, e também um outro aspecto que a gente ainda não comentou, que foi uma das expectativas do nosso cliente, uma das colocações que ele fez logo no início, no briefing inicial, que ele, enfim, tem um apreço muito grande pela cidade de Brasília, pelo Piloti, e ele chegou para a gente e falou: eu queria muito que a gente tivesse essa percepção de que eu estivesse basicamente num grande Piloti, nessas áreas mais de convívio, nas áreas mais sociais. E foi então que a gente realmente se amparou nessa colocação do nosso cliente para poder viabilizar toda a estrutura da casa. Então, basicamente, o que nós temos do ponto de vista de solução é uma solução muito simples, né? A gente tem alguns eixos estruturais que estão ali definidos a cada 5 metros. Eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma bem sucinta. Então, a gente tem aqui basicamente o pavilhão principal, né? Eu vou desenhar aqui para vocês. E aí a gente tem a nossa estrutura, ela está justamente nesse encontro, né? O lançamento dos pilares
está a cada 5 metros, então a gente tem essa sequência de pilares que estão estruturados dessa forma. E aí, ao final, nós pensamos e estabelecemos uma relação de balanço nas duas extremidades. Então, essa era a nossa intenção inicial, que nós acabamos estabelecendo no estudo preliminar. Então, a estrutura era um pouco essa, e aí nós aumentamos, ou seja, criamos um balanço também de 1,20 m nas duas extensões, para resguardar um pouco mais essa estrutura da casa. Então ela tinha basicamente essa dimensão que vocês estão vendo aqui do pavilhão principal. Então 5 metros de balanço aqui e 5 aqui. Bom, então a gente tem, na verdade, os 5 metros de balanço localizado aqui na parte frontal e depois os 5 metros de balanço localizado na parte posterior. E 1,20 m para cada lado, para resguardar um pouco toda a estrutura da casa. Então, na verdade, o que nós temos, assim, de uma maneira muito simples, vocês vão observar, a gente tem aqui, minha caneta está começando a dar arrego, pedir arrego, então a gente tem umas estruturas que fazem os vigamentos no sentido transversal, que é isso que vocês estão vendo aqui. Na verdade, é esse o conjunto. E aí a gente teria o balanço. A mesma coisa na parte superior, o que nós fizemos? Umas vigas invertidas, que tem ali o conjunto. O desenho está muito simplificado, tá, gente? Quase que um diagrama aí para vocês entenderem um pouco da relação dos eixos estruturais, onde nós temos aqui a alocação dos nossos pilares principais. Então a gente tem ali os pilares localizados nesse conjunto aqui. Então é um pouco essa relação. E aí nós temos a laje, que está ali ao final, a viga de borda de arremate e o forro que passa um pouquinho abaixo dessa viga para fazer esse fechamento. A mesma coisa a viga superior, e a gente tem esse conjunto mais ou menos arrematado dessa forma. Então a gente tem a laje e os vigamentos, e a mesma coisa no sentido inferior, e com o fechamento do forro e os nossos pilares que fazem um conjunto. Então a solução é muito simples. Então vocês vão observar que não tem grandes complicadores. Aí o que nós fizemos, aí talvez a grande sacada desse projeto é realmente trabalhar com meio nível. Então nós descemos aqui meio nível, né? Ou seja, criamos a garagem nesse primeiro volume que tinha aqui, né? Ou seja, em corte, vocês vão observar depois um desenho um pouco melhor, que a gente tinha a laje da garagem que saía nesse sentido, e aí nós criamos esse outro meio nível para cá e que tem realmente essa soltura. Então o nosso talude faz essa percepção da relação da casa. Então a estrutura são 5 metros, ou seja, em todas essas extensões, nos eixos principais, e aí nós temos esse balanço. E para estruturar esse balanço, o que nós fizemos foi criar uma mão francesa, que vai aqui nesse sentido, ela está aqui a mão francesa, num sentido e no outro, para poder ajustar um pouco esse balanço. Então, a mão francesa em concreto, aí a gente conversou com o nosso calculista, o André Torres, que nos ajudou muito nesse projeto, para chegar nessa solução, cuja simplicidade talvez seja um dos elementos mais importantes desse projeto. Então é um pouco isso, é um grande pavilhão, as estruturas moduladas, e aí, ou seja, o que nós fazemos quase sempre dentro dessa relação, dessas vigas, ou seja, de praticamente 50 centímetros, a gente tem a passagem do forro no nível ali inferior para poder inclusive passar as instalações, e onde a gente tem a viga de borda é uma viga um pouquinho mais alta que dá o fechamento no forro, e a gente consegue obter um resultado muito bacana e ter uma solução bem interessante do ponto de vista do projeto. E aí, no desenvolvimento do trabalho, nós fizemos um pequeno ajuste nessa estrutura. Enfim, lá ao final, a gente já tem aqui, lá na parte posterior, ou seja, do nosso projeto, nós resolvemos acrescentar uma outra linha de pilares. Não na extremidade, um pouquinho deslocado, fizemos uma transição ali, mas por quê? Para facilitar e, sobretudo, gerar um custo menor para o nosso cliente. Então, a gente achou que não ia comprometer, a gente avaliou bem, aqui era uma área de lazer que a gente tem, uma área social, e nós decidimos, juntamente com o cliente, incorporar mais essa linha de pilares. Então, a percepção que a gente tem do conjunto, e isso é bem legal, que realmente
era o que o nosso cliente esperava. Deixa eu ver se eu tenho mais uma folha aqui para trazer para vocês. Já estão praticamente todas riscadas. Deixe-me ver. Bom, vou pegar aqui o bloco principal, aí fica melhor para a gente trabalhar. E aí o que a gente vai ter, na verdade, do ponto de vista da percepção do espaço, é uma relação bem interessante que a gente tem, né? Ou seja, essa relação dos pilares que vão na sequência, criando esse ritmo de toda a estrutura da casa. A gente tem aqui a mesma coisa, né? Tem ali os pilares, o conjunto. Ele está aqui um pouquinho melhor representado. A gente tem, e aí, o balanço de 1,5 m num sentido e no outro. A gente tem o que seria essa laje aqui embaixo, né? E o pavimento lá em cima. A gente tem esse conjunto. Então, aqui a gente teria os nossos pilares, mantendo esse ritmo e essa cadência que nós trabalhamos nesse projeto. Aqui fugiu um pouco da nossa perspectiva. E o que é mais interessante nesse conjunto como um todo é que essa estrutura é toda aberta e a gente realmente criou essa transparência, que era um elemento muito importante para o nosso cliente, e aqui a gente jogou na lateral. Ali a gente tem a piscina, a área verde do conjunto, e que criou realmente uma relação de percepção visual de todo o nosso projeto bem interessante, que era a ideia inicial realmente de criar, ou seja, o social completamente integrado com a área verde do projeto. Então, foi isso que nós fizemos e adotamos, evidentemente, essa estrutura muito racional para viabilizar a soltura da nossa casa, criar esse pilotis que era tão caro para o nosso cliente e trabalhar essa extensão. Então, a circulação ela se dá basicamente nesse sentido. Aqui a gente tem as estruturas dos quartos, tem umas varandas aqui, fazendo um desenho muito rápido aqui. A gente tem essa varanda, então tem aí um pouco essa relação. É quase um corte perspectivado que a gente tem aí do conjunto. Aqui seria o trecho da laje, enfim, que aí tem a parte superior também. Então é isso, a estrutura é muito simples, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então vocês vejam que a simplicidade quase sempre é uma ótima aliada para a gente realmente obter bons resultados nos nossos projetos e conseguir alcançar as expectativas estabelecidas pelo nosso cliente. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem, comentem aqui, deixem o comentário de vocês, interajam conosco para que a gente fique cada vez mais próximo. E você que está chegando pela primeira vez, não se esqueça de ver os 2 outros episódios dessa casa, Casa ML, e aquele que está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal e clique no sininho.